Fomos jantar com a minha velha. Já lhe podia chamar assim, posto que os seus cabelos brancos não o fossem todos nem totalmente, e o rosto estivesse comparativamente fresco, era uma espécie de mocidade quinquagenária ou de ancianidade viçosa, a escolha. Mas nada de melancolias, não quero falar dos olhos molhados, a entrada e a saída. Pouco entrou na conversação. Também não era diferente da costumada. José Dias falou do casamento e suas belezas, da política, da Europa e da homeopatia, tio Cosme das suas moléstias. Prima Justina da vizinhança, ou de José Dias, quando este saía da sala. Quando voltamos, à noite, viemos por ali a pé, falando das minhas dúvidas. Capitu novamente me aconselhou que esperássemos. Sogras eram todas assim, lá vinha um dia e mudavam. Ao passo que me falava, recrudescia de ternura. Dali em diante foi cada vez mais doce comigo, não me ia esperar à janela, para não espertar-me ciúmes, mas quando eu subia, via no alto da escada, entre as grades da cancela, a cara deliciosa da minha amiga e esposa, risonha como toda a nossa infância. Ezequiel às vezes estava com ela, nós o havíamos acostumado a ver o ósculo da chegada e da saída, e ele enchia-me a cara de beijos. KPITULOCXVI. Filho do homem. Apalpei José Dias sobre as maneiras novas de minha mãe, ficou espantado. Não havia nada, nem podia haver coisa nenhuma, tantos eram os louvores incessantes que ele ouvia à bela e virtuosa Capitu. Agora, quando os ouço, entro também no coro, mas a princípio ficava envergonhadíssimo. Para quem chegou, como eu, a renegar deste casamento, era duro confessar que ele foi uma verdadeira bênção do céu. Que digna senhora nos saiu a criança travessa de matacavalos. O pai é que nos separou um pouco, enquanto não nos conhecíamos, mas tudo acabou em bem. Pois, sim, senhor, quando de glória elogia sua nora e comadre. Então mamãe. Perfeitamente. Mas, por que é que não nos visita há tanto tempo? Item 166 Item Dom Casmurro. Creio que tem andado mais achacada dos seus reumatismos. Este ano tem feito muito frio. Imagine a aflição dela, que andava o dia inteiro, agora é obrigada a estar quieta, ao pé do irmão, que lá tem o seu mal. Quis observar-lhe que tal razão explicava a interrupção das visitas, e não a frieza quando íamos nós a matacavalos, mas não estendi tão longe a intimidade do agregado. José Dias pediu para ver o nosso profetazinho, assim chamava o Ezequiel, e fez-lhe as festas do costume. Desta vez falou ao modo bíblico, estivera na véspera a folhear o livro de Ezequiel, como soube depois. E perguntava-lhe, como vai isso, filho do homem? Dize-me, filho do homem. Onde estão os teus brinquedos? Queres comer doce, filho do homem? Que filho do homem é esse? Perguntou Capitu agastada. São os modos de dizer da Bíblia. Pois eu não gosto deles, replicou ela com aspereza. Tem razão, Capitu, concordou o agregado. Você não imagina como a Bíblia é cheia de expressões cruas e grosseiras. Eu falava assim para variar. Tu como vais, meu anjo? Meu anjo, como é que eu ando na rua? Não, atalhou Capitu, já lhe vou tirando esse costume de imitar os outros. Mas tem muita graça, a mim, quando ele copia os meus gestos. Parece-me que sou eu mesmo, pequenino. Outro dia chegou a fazer um gesto de dei glória, tão bem que ela lhe deu um beijo em paga. Vamos, como é? Que eu ando? Não, Ezequiel, disse eu, mamãe não quer. Eu mesmo achava feio tal cestro. Alguns dos gestos já lhe iam ficando mais repetidos, como o das mãos e pés de Escobar, ultimamente, até apanhara o modo de voltar a cabeça deste, quando falava, e o de deixá-la cair, quando ria.
Capitu ralhava. Mas o menino era travesso. Como o diabo, apenas começávamos a falar de outra coisa, saltou ao meio da sala, dizendo a José Dias: "O senhor anda assim. Não podemos deixar de rir, eu mais que ninguém." A primeira pessoa que fechou a cara, que o repreendeu e chamou a si foi Capitu. "Não quero isso, ouviu? Machado de Assis item 167 item. KPITUL-OXV. Amigos próximos. Já então Escobar deixará Andaraí e comprará uma casa no Flamengo. Casa que ainda ali vi, há dias, quando me deu na gana experimentar se as sensações antigas estavam mortas ou dormiam só, não posso dizê-lo bem. Porque os sonos quando são pesados, confundem vivos e defuntos, a não ser a respiração. Eu respirava um pouco, mas pode ser que fosse do mar, meio agitado. Enfim, passei, acendi um charuto, e dei por mim no catete. Tinha subido pela Rua da Princesa, uma rua antiga. Ó ruas antigas! Ó casas antigas! Ó pernas antigas! Todos nós éramos antigos, e não é preciso dizer que no mau sentido, no sentido de velho e acabado. Velha é a casa, mas não lhe alteraram nada. Não sei até se ainda tem o mesmo número. Não digo que número é para não irem indagar e cavar a história. Não é que Escobar ainda lá mor nem sequer viva, morreu pouco depois, por um modo que hei de contar. Enquanto viveu, uma vez que estávamos tão próximos, tínhamos por assim dizer uma só casa, eu vivia na dele. Ele na minha, e o pedaço de praia entre a Glória e o Flamengo era como um caminho de uso próprio e particular. Fazia-me pensar nas duas casas de Matacavalos, com o seu muro de permeio. Um historiador da nossa língua, creio que João de Barros, põe na boca de um rei bárbaro algumas palavras mansas. Quando os portugueses lhe propunham estabelecer ali ao pé uma fortaleza, dizia o rei que os bons amigos deviam ficar longe uns dos outros, não perto, para se não zangarem como as águas do mar que batiam furiosas no rochedo que eles viam dali. Que a sombra do escritor me perdoe, se eu duvido que o rei dissesse tal palavra nem que ela seja verdadeira. Provavelmente foi o mesmo escritor que a inventou para adornar o texto, e não fez mal, porque é bonita, realmente, é bonita. Eu creio que o mar então batia na pedra, como é seu costume, desde Ulisses. Antes. Agora que a comparação seja verdadeira é que não. Seguramente há inimigos contíguos, mas também há amigos de perto e do peito. E o escritor esquecia, salvo se ainda não era do seu tempo, esquecia o adágio, longe dos olhos, longe do coração. Nós não podíamos ter os corações agora mais perto. As nossas mulheres viviam na casa uma da outra, nós passávamos as noites cá ou lá conversando, jogando ou mirando o mar. Os dois pequenos passavam dias, ora no Flamengo, ora na Glória. Como eu observasse que podia acontecer com eles o que se dera entre mim e Capitu, acharam todos que sim, e Sancho acrescentou que até já se iam parecendo. Eu expliquei. Não, é porque Ezequiel imita os gestos dos outros. Escobar concordou comigo, e insinuou que alguma vez as crianças que se frequentam muito acabam parecendo-se umas com as outras. Opinei de cabeça, como me sucedia nas matérias que eu não sabia bem nem mal. Tudo podia ser. O certo é que eles se queriam muito, e podiam acabar casados. Mas não acabaram casados. KPITUL-OXV. A mão de Sancha. Tudo acaba, leitor, é um velho truísmo, a que se pode acrescentar que nem tudo que dura dura muito tempo. Esta segunda parte não acha crentes fáceis, ao contrário, a ideia de que um castelo de vento dura mais que o mesmo vento de que é feito, dificilmente se despegará da cabeça, e é bom que seja assim,
para que se não perca o costume daquelas construções quase eternas. O nosso castelo era sólido, mas um domingo. Na véspera tínhamos passado a noite no Flamengo, não só os dois casais inseparáveis, como ainda o agregado e prima Justina. Foi então que Escobar, falando-me à janela, disse-me que fossemos lá jantar no dia seguinte. Precisávamos falar de um projeto em família, um projeto para os quatro. Para os quatro. Uma contradança. Não. Não és capaz de adivinhar o que seja, nem eu digo. Vem amanhã. Sancha não tirava os olhos de nós durante a conversa, ao canto da janela. Quando o marido saiu, veio ter comigo. Perguntou-me de que é que faláramos. Disse-lhe que de um projeto que eu não sabia qual fosse. Ela pediu-me segredo, e revelou-me o que era, em uma viagem à Europa dali a 2 anos. Disse isto de costas para dentro, quase suspirando. O mar batia com grande força na praia, havia ressaca. Machado de Assis item 169 item. Vamos todos? Perguntei por fim. Vamos. Sancha ergueu a cabeça e olhou para mim com tanto prazer que eu, graças às relações dela e Capitu, não se me daria a beijá-la na testa. Entretanto, os olhos de Sancha não convidavam a expansões fraternais, pareciam quentes e intimativos, diziam outra coisa, e não tardou que se afastassem da janela, onde eu fiquei olhando para o mar, pensativo. A noite era clara. Dali mesmo busquei os olhos de Sancha, ao pé do piano, encontrei-os. Em caminho. Pararam os quatro e ficaram diante uns dos outros, uns esperando que os outros passassem, mas nenhuns passavam. Tal se dá na rua. Entre dois teimosos. A cautela desligou-nos, eu tornei a voltar-me para fora. E assim posto entrei a cavar na memória se alguma vez olhara para ela com a mesma expressão, e fiquei incerto. Tive uma certeza só, é que um dia pensei nela, como se pensa na bela desconhecida que passa, mas então dar-se-ia que ela adivinhando. Talvez o simples pensamento me transluzisse cá fora. E ela me fugisse outrora irritada ou acanhada, e agora por um movimento. Invencível e invencível, esta palavra foi como uma bênção de padre à missa, que a gente recebe e repete em si mesma. O mar amanhã está de desafiar a gente, disse-me a voz de Escobar. Ao pé de mim. Você entra no mar amanhã? Tenho entrado com mares maiores, muito maiores. Você não imagina o que é um bom mar em hora bravia. É preciso nadar bem, como eu, e ter estes pulmões, disse ele batendo no peito, e estes braços, apalpa. Apalpei-lhe os braços, como se fossem os de Sancha. Custa-me esta confissão, mas não posso suprimi-la, era jarretar a verdade. Não só os apalpei com essa ideia, mas ainda senti outra coisa, e achei-os mais grossos e fortes que os meus, e tive-lhes inveja, acresce que sabiam nadar. Quando saímos, tornei a falar com os olhos a dona da casa. A mão dela apertou muito a minha, e demorou-se mais que de costume. A modéstia pedia então, como agora, que eu visse naquele gesto de Sancha uma sanção ao projeto do marido e um agradecimento. Assim devia ser, mas um fluido particular que me correu todo o corpo desviou de minha conclusão que deixo escrita. Senti ainda os dedos de Sancha entre os meus, apertando uns aos outros. Foi um instante de vertigem e de pecado. Passou. Item 170 Item Dom Casmurro. Depressa no relógio do tempo, quando cheguei o relógio ao ouvido trabalhavam só os minutos da virtude e da razão. Uma senhora deliciosíssima, concluiu José Dias um discurso que vinha fazendo. Deliciosíssima. Repeti com algum ardor, que moderei logo, emendando-me, e realmente, uma bela noite. Como devem ser todas as daquela casa, continuou o agregado. Cá fora, não, cá fora o mar está zangado, escute. Ouvia-se o mar forte, como já se ouvia de casa,
a ressaca era grande e, à distância, viam-se crescer as ondas. Capitu e prima Justina, que iam adiante, detiveram-se numa das voltas da praia, e fomos conversando os 4, mas eu conversava mal. Não havia meio de esquecer inteiramente a mão de Sancha nem os olhos que trocamos. Agora achava-lhes isto, agora aquilo. Os instantes do diabo intercalavam-se nos minutos de Deus, e o relógio foi assim marchando alternativamente a minha perdição e a minha salvação. José Dias despediu-se de nós à porta. Prima Justina dormiu em nossa casa, iria embora, no dia seguinte, depois do almoço e da missa. Eu recolhi-me ao meu gabinete, onde me demorei mais que de costume. O retrato de Escobar, que eu tinha ali, ao pé do de minha mãe, falou-me como se fosse a própria pessoa. Combati sinceramente os impulsos que trazia do Flamengo, rejeitei a figura da mulher do meu amigo, e chamei-me desleal demais, quem me afirmava que houvesse alguma intenção daquela espécie no gesto da despedida e nos anteriores? Tudo podia ligar-se ao interesse da nossa viagem. Sancha e Capitu eram tão amigas que seria um prazer. Mas para elas irem juntas. Quando houvesse alguma intenção sexual, quem me provaria que não era mais que uma sensação fulgurante, destinada a morrer com a noite e o sono? Há remorsos que não nascem de outro pecado. Nem têm maior duração. Agarrei-me a esta hipótese que se conciliava com a mão de Sancha, que eu sentia de memória dentro da minha mão, quente, demorada, apertada e apertando. Sinceramente, eu achava-me mal entre um amigo e a atração. A timidez. Pode ser que fosse outra causa daquela crise, não é só o céu que dá as nossas virtudes, a timidez também, não contando o acaso, mas o acaso é um mero acidente, a melhor origem delas é o céu. Entretanto, como a timidez vem do céu, que nos dá a compleição, a virtude, filha dela, é, genealogicamente, o mesmo sangue celestial. Assim refletiria, se pudesse, mas a princípio vaguei à toa. Paixão não era, nem inclinação. Capricho seria ou o quê? Ao fim de 20 minutos era nada, inteiramente nada. O retrato de Escobar pareceu falar-me. Vi-lhe a atitude franca e simples, sacudi a cabeça e fui deitar-me. Capitulx. Não faça isso, querida. A leitora, que é minha amiga e abriu este livro com o fim de descansar a cavatina de ontem para a valsa de hoje, quer fechá-lo às pressas, ao ver que beiramos um abismo. Não faça isso, querida, eu mudo de rumo. Capitulxx. Os autos. Na manhã seguinte acordei livre das abominações da véspera, chamei lis alucinações, tomei café, percorri os jornais e fui estudar uns autos. Capitu e prima Justina saíram para a missa das 9, na Lapa. A figura de Sancha desapareceu inteiramente no meio das alegações da parte adversa. Que eu ia lendo nos autos, alegações falsas, inadmissíveis, sem apoio na lei. Nem nas praxes. Vi que era fácil ganhar a demanda, consultei Dalóis, Pereira e Souza. Uma só vez olhei para o retrato de Escobar. Era uma bela fotografia. Tirada 1 ano antes. Estava de pé, sobre casaca abotoada, a mão esquerda no dorso de uma cadeira, a direita metida ao peito, o olhar ao longe para a esquerda do espectador. Tinha garbo e naturalidade. A moldura que lhe mandei pôr não encobria a dedicatória, escrita embaixo, não nas costas do cartão, em ao meu querido Bentinho, seu querido Escobar. 20 de abril de 70. Estas palavras fortaleceram-me os pensamentos daquela manhã, e espancaram de todo as recordações da véspera. Naquele tempo a minha vista era boa, eu podia lê-las do lugar em que estava. Tornei aos autos.
Item 172 Item Dom Casmurro. KPITULOCXX. A catástrofe. No melhor deles, ouvi passos precipitados na escada, a campainha soou. Soaram palmas, golpes na cancela, vozes, acudiram todos, acudi eu mesmo. Era um escravo da casa de Sancha que me chamava. Para ir lá, e senhor nadando, senhor morrendo. Não disse mais nada, ou eu não lhe ouvi o resto. Vesti-me, deixei recado. A Capitu e corri ao Flamengo. Em caminho, fui adivinhando a verdade. Escobar meteu-se a nadar, como usava fazer, arriscou-se um pouco mais fora que de costume, apesar do mar bravio, foi enrolado e morreu. As canoas que acudiram mal puderam trazer-lhe o cadáver. KPITULOCX12. O enterro. A viúva. Poupo-vos as lágrimas da viúva, as minhas, as da outra gente. Saí de lá cerca de 11 horas, Capitu e prima Justina esperavam-me, uma com o parecer abatido e estúpido, outra enfastiada apenas. Vão fazer companhia à pobre Sanchinha, eu vou cuidar do enterro. Assim fizemos. Quis que o enterro fosse pomposo, e a afluência dos amigos foi numerosa. Praia, ruas, Praça da Glória, tudo eram carros, muitos deles particulares. A casa não sendo grande, não podiam lá caber todos, muitos. Estavam na praia, falando do desastre, apontando o lugar em que Escobar falecera, ouvindo referir a chegada do morto. José Dias ouviu também falar dos negócios do finado, divergindo alguns na avaliação dos bens, mas havendo acordo em que o passivo devia ser pequeno. E elogiavam as qualidades de Escobar. Um ou outro discutia o recente gabinete Rio Branco, estávamos em março de 1871. Nunca me esqueceu o mês nem o ano. Como eu houvesse resolvido falar no cemitério, escrevi algumas linhas. E mostrei-as em casa a José Dias, que as achou realmente dignas do morto e de mim. Pediu-me o papel, recitou lentamente o discurso, pesando as palavras, e confirmou a primeira opinião, no Flamengo espalhou a notícia. Alguns conhecidos vieram interrogar-me. Então, vamos ouvi-lo? Machado de Assis item 173 item. 4 palavras. Poucas mais seriam. Tinha-as escrito com receio de que a emoção me impedisse de improvisar. No Tilbury em que andei 1 ou 2 horas, não fizera mais que recordar o tempo do seminário, as relações de Escobar, as nossas simpatias, a nossa amizade, começada, continuada e nunca interrompida, até que um lance da fortuna fez separar para sempre duas criaturas que prometiam ficar por muito tempo unidas. De quando em quando enxugava os olhos. O cocheiro aventurou 2 ou 3 perguntas sobre a minha situação moral, não me arrancando nada, continuou o seu ofício. Chegando à casa, deitei aquelas emoções ao papel, tal seria o discurso. KPITULOCX13. Olhos de ressaca. Enfim, chegou a hora da encomendação e da partida. Sancha quis despedir-se do marido, e o desespero daquele lance consternou a todos. Muitos homens choravam também, as mulheres todas. Só Capitu, amparando a viúva, parecia vencer-se a si mesma. Consolava a outra, queria arrancar lá dali. A confusão era geral. No meio dela, Capitu olhou alguns instantes para o cadáver tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira lhe saltassem algumas lágrimas poucas e caladas. As minhas cessaram logo. Fiquei a ver as dela. Capitu enxugou-as depressa, olhando a furto para a gente que estava na sala. Redobrou de carícias para a amiga, e quis levá-la, mas o cadáver parece que a retinha também. Momento houve em que os olhos de Capitu fitaram o defunto, quais os da viúva, sem o pranto nem palavras desta, mais grandes e abertos, como a vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar também o nadador da manhã.
KPITULOCX 14. O discurso. Vamos, são horas. Era José Dias que me convidava a fechar o ataúde. Fechamo-lo, e eu peguei numa das argolas, rompeu o alarido final. Palavra que, quando cheguei à porta, vi o sol claro, tudo gente carros, as cabeças descobertas, tive um daqueles meus impulsos que nunca chegavam à execução em foi atirar à rua. Caixão, defunto e tudo. No carro disse a José Dias que se calasse. No cemitério tive de repetir a cerimônia da casa, desatar as correias, e ajudar a levar o féretro à cova. O que isto me custou, imagina. Desci do cadáver à cova. Trouxeram a cal e a pá, sabes disto, terás ido a mais de um enterro, mas o que não sabes nem pode saber nenhum dos teus amigos, leitor, ou qualquer outro estranho, é a crise que me tomou quando vi todos os olhos em mim. Os pés quietos, as orelhas atentas, e, ao cabo de alguns instantes de total silêncio, um sussurro vago, algumas vozes interrogativas, sinais, e alguém. José Dias, que me dizia ao ouvido. Então, fale. Era o discurso. Queriam o discurso. Tinham jus ao discurso anunciado. Maquinalmente, meti a mão no bolso, saquei o papel e li-o aos trambolhões. Não todo, nem seguido, nem claro, a voz parecia-me entrar em vez de sair. As mãos tremiam-me. Não era só a emoção nova que me fazia assim, era o próprio texto, as memórias do amigo, as saudades confessadas, os louvores à pessoa e aos seus méritos, tudo isto que eu era obrigado a dizer e dizia. Mal. Ao mesmo tempo, temendo que me adivinhassem a verdade, forcejava por escondê-la bem. Creio que poucos me ouviram, mas o gesto geral foi de compreensão e de aprovação. As mãos que me deram a apertar eram de solidariedade, alguns diziam, e muito bonito. Muito bem. Magnífico. José Dias achou que a eloquência estivera na altura da piedade. Um homem, que me pareceu jornalista, pediu-me licença para levar o manuscrito e imprimi-lo. Só a minha grande turvação recusaria um obséquio tão simples. KPITULOCX 15. Uma comparação. Príamo julga-se o mais infeliz dos homens, por beijar a mão daquele que lhe matou o filho. Homero é que relata isto, e é um bom autor, não obstante contá-lo em verso, mas há narrações exatas em verso, e até mal. Verso. Compara a tua situação de Príamo com a minha, eu acabava de louvar as virtudes do homem que receberá, defunto, aqueles olhos. É impossível. Machado de Assis item 175 item. Que algum Homero não tirasse da minha situação muito melhor efeito. Ou quando menos, igual. Nem digas que nos faltam Homeros, pela causa apontada em Camões, não, senhor, faltam-nos, é certo, mas é porque os Príamos procuram a sombra e o silêncio. As lágrimas, se as têm, são enxugadas atrás da porta, para que as caras apareçam limpas e serenas, os discursos são antes de alegria que de melancolia, e tudo passa como se Aquiles não matasse Heitor. KPITULOCX 16. Cismando. Pouco depois de sair do cemitério, rasguei o discurso e deitei os pedaços pela portinhola fora, sem embargo dos esforços de José Dias para impedi-lo. Não presta para nada, disse-lhe eu, e como posso ter a tentação de dá-lo a imprimir, fica já destruído de uma vez. Não presta, não vale nada. José Dias demonstrou longamente o contrário, depois elogiou o enterro, e por último fez o panegírico do morto, uma grande alma, espírito ativo, coração reto, amigo, bom amigo, digno da esposa amantíssima que Deus lhe dera. Neste ponto do discurso, deixei-o falar sozinho e peguei a cismar comigo. O que cismei foi tão escuro e confuso que não me deixou tomar pé. No catete mandei parar o carro,
disse a José Dias que fosse buscar as senhoras ao Flamengo e as levasse para casa, eu iria a pé. Mas vou fazer uma visita. A razão disto era acabar de cismar, e escolher uma resolução que fosse adequada ao momento. O carro andaria mais depressa que as pernas, estas iriam pausadas ou não, podiam afrouxar o passo, parar, arrepiar caminho, e deixar que a cabeça cismasse à vontade. Fui andando e cismando. Tinha já comparado o gesto de Sancha na véspera e o desespero daquele dia eram inconciliáveis. A viúva era realmente amantíssima. Assim se desvaneceu de toda a ilusão da minha vaidade. Não seria o mesmo caso de Capitu. Cuidei de recompor-lhe os olhos, a posição em que a vi, o ajuntamento de pessoas que devia naturalmente impor-lhe a dissimulação, se houvesse algo que dissimular. O que aqui vai por ordem lógica e dedutiva, tinha sido antes. Item 176 Item Dom Casmurro. Uma barafunda de ideias e sensações, graças aos solavancos do carro e às interrupções de José Dias. Agora, porém, raciocinava e evocava claro e bem. Concluí de mim para mim que era a antiga paixão que me ofuscava ainda e me fazia desvairar como sempre. Quando cheguei a esta conclusão final, chegava também à porta de casa, mas voltei para trás, e subi outra vez a rua do Catete. Eram as dúvidas que me afligiam ou a necessidade de afligir Capitu com a minha grande demora? Ponhamos que eram as duas causas, andei largo espaço, até que me senti sossegar, e endireitei para casa. Batiam 8 horas numa padaria. KPITULOCX17. O barbeiro. Perto de casa, havia um barbeiro, que me conhecia de vista, amava Rabeca e não tocava inteiramente mal. Na ocasião em que ia passando, executava não sei que peça. Parei na calçada a ouvi-lo, tudo são pretextos a um coração agoniado. Ele viu-me, e continuou a tocar. Não atendeu a um freguês, e logo a outro, que ali foram a despeito da hora e de ser domingo. Confiar-lhe as caras a navalha. Perdeu-os sem perder uma nota, ia tocando. Para mim. Esta consideração fez-me chegar francamente à porta da loja. Voltado para ele. Ao fundo, levantando a cortina de chita que fechava o interior da casa, vi apontar uma moça trigueira, vestido claro, flor no cabelo. Era a mulher dele, creio que me descobriu de dentro, e veio agradecer-me com a presença o favor que eu fazia ao marido. Se me não engano, chegou a dizê-lo com os olhos. Quanto ao marido, tocava agora com mais calor, sem ver a mulher, sem ver fregueses, grudava face ao instrumento, passava alma ao arco, e tocava, tocava. Divina arte! Ia-se formando um grupo, deixei a porta da loja e vim andando para casa, enfiei pelo corredor e subi as escadas sem estrépito. Nunca me esqueceu o caso deste barbeiro, ou por estar ligado a um momento grave da minha vida, ou por esta máxima, que os compiladores podem tirar daqui e inserir nos compêndios de escola. A máxima é que a gente esquece devagar as boas ações que pratica, e verdadeiramente não as esquece nunca. Pobre barbeiro! Perdeu 2 barbas naquela noite, que eram o pão do dia seguinte.